Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, ou na Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Na semana passada, nós iniciamos uma série de estudos pensando sobre esse desafio de viver em comunidade e, principalmente, esse desafio de encorajar uns aos outros. Então, comecei falando sobre encorajando uns aos outros. E quero continuar a falar sobre isso, nesse plano que Deus tem para cada ser humano. O desejo dele é que venhamos a nos relacionar com pessoas. A gente precisa de gente. Nós vimos, e nós podemos afirmar isso de maneira muito categórica, quando a gente olha lá, Gênesis capítulo 2, verso 18, disse Deus, não é bom que o homem esteja só. E essa expressão uns aos outros nós encontramos por diversas vezes nas Escrituras. Para ser mais preciso, segundo os estudiosos, né, eu não contei, mas confiando na fonte daqueles que contaram e registraram isso em suas obras, 64 vezes essa expressão uns aos outros é encontrada nas Escrituras. Na maioria delas é uma ordem, porque está no imperativo. E na Epístola aos Hebreus nós vamos ver isso. E também, quando eu falo encorajando, talvez a versão dos irmãos esteja exortando, ou exortai-vos, assim como a minha está. A minha é Almeida atualizada, né? Então, exortai-vos uns aos outros. Mas talvez a ideia de exortar, que está muito presente no nosso vocabulário, seja muito diferente do que realmente essa palavra no grego, chamada parakaleo, tem a nos apresentar. Então, acredito que ao final, pelo menos, os irmãos já tiveram a noção, se não se aperceberam, pelo menos até o final da mensagem de hoje, ou ao final da mensagem, os irmãos vão se aperceber que a ideia de exortar talvez esteja muito distante do sentido original na língua grega. Mas vejamos lá. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 12. E o verso 13 em especial, que fala sobre isso. Diz assim: tente cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos, ou encorajai-vos, ou animai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Que Deus abençoe e possa aplicar a sua palavra a cada coração nesse instante. Bom, só relembrando, né? Na semana passada, na quarta passada, para ser mais preciso, nós falamos que encorajar é uma ordenança. Está claro aqui, e nós vamos ver em outros textos também, onde nós vamos nos deparar com essa palavra, parakaleo, né? Ou paracaleite, quando é substantivo, que é uma ordenança do Senhor. Não é algo facultativo, não é algo opcional. A ideia de encorajar envolve influenciar de forma positiva, persuadir. Então, para fazer coisas boas, é importante ressaltar isso. Falamos na semana passada. E também falamos que parakaleo envolve animar. Animar, é claro, os desanimados. E aí, se há um personagem na Bíblia que personifica muito bem o quanto é importante sermos encorajadores, é isso mesmo, é o Barnabé. Então, até mesmo um dos adjetivos atribuídos a ele vai dizer que ele era um homem encorajador. E nós vamos ver esse texto daqui a pouco. O fato é que ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, todos nós, em algum momento, encontraremos alguém desanimado, desanimada, alguém que precisa ser encorajado. Mas também, assim como não somos diferentes dos outros, temos algumas peculiaridades, mas também nós desanimamos, também nós ficamos para baixo, né? Hoje
encontrei com uma jovem que semana passada ela estava meio, como a turma diz, meio down. Aí eu falei, como é que você está hoje? Está down ou está up? Está lá para baixo ou está para cima? Ela, tô para cima. Eu falei, opa, beleza. Então, em algum momento nós vamos precisar que alguém venha nos encorajar. Em algum momento nós vamos encontrar pessoas que precisam ser encorajadas. Mas, como falei, eu quero continuar ainda me aprofundando sobre essa palavra, ou esse verbo, e sobre essa ordenança, que é tão importante numa vida em comunidade, principalmente numa comunidade de fé que tem a Bíblia como regra de fé e prática, que busca seguir o que está aqui nas Escrituras. Então, começo a destacar a primeira lição sobre essa ordenança. Entendo que devemos encorajar ou animar uns aos outros, e nesses textos aqui em específico, para vencer o pecado. Vocês vão ver que, principalmente aqui, quando o autor, que a gente não sabe quem é, escreve aos Hebreus, ele está muito preocupado com os seus leitores ou os seus ouvintes não viessem a trilhar pelo caminho do erro, cair no engano, como a expressão diz aqui, engano do pecado. Não permitisse que o coração ficasse endurecido, e quando a gente fica com o coração endurecido, indiferente, a gente começa a trilhar pelo caminho nocivo, que é o caminho do pecado. Tanto é que no verso 13, e aí eu vou ler na Nova Versão Transformadora, diz assim: advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje. Aí o finalzinho do verso 13 diz assim: para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, ou fique com o coração endurecido, fique com o coração insensível às coisas de Deus. Aqui, então, fica clara a importância dos irmãos estarem animando uns aos outros. Esse encorajamento deve ser dirigido contra o pecado, para que o efeito endurecedor do pecado não nos atinja, não venha fazer com que venhamos a ficar distantes de Deus. Agora, eu não sei se os irmãos ou se os irmãos prestaram atenção, que a orientação não, melhor ainda, irmã Ruth, a ordem é: encorajai-vos uns aos outros, semanalmente, que está aí, todos os dias. Devemos encorajar uns aos outros diariamente. Por que isso? Porque, irmão Dalmir, fiquei a pensar. E uma das conclusões que chego é que o perigo do pecado se apresenta a nós diariamente. Não é verdade? Diariamente, o pecado está a nos espreitar aí. Ou nós estamos a flertar com ele diariamente. E aí, então, essa exortação, essa advertência, esse encorajamento deve ser diário. Também vale ressaltar, senhora Laura, que essa exortação, ela é mútua, ela é uma via de mão dupla. Então, não apenas uma pessoa que talvez se coloque no lugar, talvez eu consiga demonstrar isso de forma mais clara, porque estou no nível do piso mais alto que os irmãos, né? Os irmãos estão um pouco mais abaixo do nível aqui do nosso espaço de culto. Não apenas isso é uma tarefa daquele ou daquela que se ache mais do que o outro. Não. É uma via de mão dupla em que todos estão no mesmo patamar. Então, é uma responsabilidade mútua. Por que uma responsabilidade? Porque principalmente quando nós
aceitamos a Jesus e decidimos, por livre e espontânea vontade, fazer parte de uma comunidade. Então, quando a gente se propõe a isso, a gente tem alguns direitos, entre aspas, mas também temos deveres. E um desses deveres é justamente, irmã Solange, a exortar ao outro e permitir que o outro venha me exortar. Ou melhor, venha me animar, venha me encorajar para que eu não venha trilhar pelo caminho do pecado e o meu coração não fique petrificado. Então, cada pessoa, de certa forma, é responsável pela vida do irmão ou da irmã. Então, o irmão Elci tem uma responsabilidade para comigo, enquanto um irmão em Cristo que faz parte de uma comunidade de fé. Assim como eu tenho uma responsabilidade para com a vida do irmão Elci. E isso se demonstra e se apresenta através do quê? Do encorajamento. De encorajar, dele chegar, pastor, cuidado, não trilhe pelo caminho do pecado. Estou vendo que o senhor está trilhando por um caminho, que esse caminho é do engano e vai endurecer o seu coração. Da mesma forma, eu tenho essa responsabilidade para com o irmão Elci, quando percebo que ele está trilhando por um caminho que é o caminho do engano, que é o caminho do pecado. Então, essa responsabilidade é mútua. E às vezes, irmãos, são simples palavras, mas que fazem, ou simples frases, mas que fazem uma diferença, ou até mesmo na vivência, quando o irmão, uma irmã, sem uma pretensão maior, mas compartilha uma vivência, e como isso nos encoraja, como isso nos adverte para que não tenhamos a trilhar pelo caminho do pecado. Digo isso porque no último domingo eu tive uma experiência de encorajamento. E tem uma irmã, vou ficar aqui de frente, aqui bem pertinho da câmera, porque tem uma irmã que ela cultua conosco toda quarta-feira. Ela mora em outra cidade, que é a irmã Crispina. A irmã Crispina, ela é sogra do pastor Adriano. E ela estava aqui no domingo passado, né? Mãe da Cristiane, esposa do pastor Adriano, e ela estava aqui e ela comemorou mais um ano de vida. O pastor Adriano até orou pela sua sogra, né? E aí, ao final do culto, eu fui cumprimentá-la, né? Parabenizar por mais um ano de vida que ela estava completando. E eu também, junto com a minha esposa, estávamos completando mais um ano de vida conjugal. E ela falou que tem mais de 50 anos de vida conjugal. Aquilo foi um encorajamento, um desafio de permanecer ao lado de alguém há tanto tempo assim. E aí ela ainda disse mais, eu me lembro muito, irmã, muito bem, irmã Crispina, o que a irmã me falou, e foi um grande encorajamento para continuar buscando a cada dia seguir a sua orientação. Ela disse assim: pastor, permaneça fiel à sua esposa. Como uma palavra, uma frase, uma vivência me encorajou a cada dia mais e ser fiel à minha esposa ao longo desses 18 anos onde tenho sido e buscar a ser ao longo do restante da vida que Deus nos proporcionar enquanto casal. Então, há essa reciprocidade, essa relação mútua e a experiência da irmã Crispina, querida irmã Crispina, como foi importante para mim enquanto esposo, como foi importante para mim enquanto um marido que busca seguir a orientação do Senhor. Mas Paulo também, ele roga, ele apela, ele clama aos seus leitores para que eles permaneçam firmes. Veja lá, Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1.
Romanos 12, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe que aí está um paracaléu aí? E sabe onde é usado o paracaléu? No rogo-vos. Paulo está dizendo, apela a vocês, clama a vocês, advirto a vocês a permanecerem com o seu corpo santo. Então a ideia aqui é que é uma mescla de súplica e de autoridade que Paulo transmite aos seus leitores ou aos seus ouvintes. Essa palavra, ou esse verbo, né, em alguns momentos ele aparece como verbo, em outros momentos como substantivo, era empregado no ambiente militar. Então, os irmãos aí que já foram de uma força militar aí, das Forças Armadas ou da Força Policial, tem essa questão da autoridade, né? Então, de ter um superior hierárquico e aquele, então, dar um comando e as pessoas poderem obedecer. Aqui, a ideia dessa autoridade ou desse superior hierárquico está mais do que ordenando aqueles que estão sob o seu comando, mas animando o seu comando. Me lembro quando não prestei serviço militar, né? Não tive esse privilégio, mas quando estava lá no alistamento, e a gente estava lá no quartel, no processo de alistamento, e aí via lá, geralmente, um sargento, né? Comandando aquela tropa, e vamos lá, 1, 2, 3, 4, aí sempre tinha um lá quase morrendo, vamos, não vamos desanimar não, vamos conseguir, força guerreiro, né? Essa é a ideia aqui que Paulo está dizendo. Esse rogo-vos aqui é nesse sentido. É como se fosse um sargento comandando o seu pelotão ou sua tropa e falando para eles, olha, não vamos desistir, vamos continuar, vamos completar aqui a missão. Essa é a ideia. Por isso que Paulo roga. E aí, o que Paulo roga? Paulo anima seus leitores ou seus ouvintes a buscarem uma vida de santidade. É como se tivesse um sargento ou uma sargenta, né? Tem sargenta? Tem? Eu acho que, enfim, uma mulher no comando da tropa, né? Depois a gente vê isso aí, né? E dissesse assim, vamos lá, tropa, não vamos desistir não, vamos lá, guerreiras ou guerreiros, né? Vamos completar a missão. Essa é a ideia. Assim como não vamos cair no pecado, não vamos deixar o pecado nos enganar, endurecer o nosso coração. Essa é a ideia. A força desse rogo-vos aqui. É isso que Paulo está utilizando, ou essa palavra que Paulo utiliza para contribuir na caminhada da vida cristã, daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão lendo as suas orientações. Então, queridos, devemos encorajar uns aos outros diariamente. Para quê? Para que venhamos a permanecer firmes nos justos e retos caminhos do Senhor. Porque quando trilhamos pelo caminho do pecado, que é o caminho do engano, o que acontece? O nosso coração fica endurecido. Essa é a primeira lição. Mas a segunda, devemos estar ao lado um do outro. Para quer dizer ao lado. Kalel com K quer dizer chamar. Então, para Kalel, a própria etimologia da palavra significa o quê? Ao lado chamar. Fica estranho, né? Então, para a gente melhorar aí a ideia no nosso idioma, chamar de lado. Essa é a ideia de para Kalel. Para é ao lado de, Kalel chamar. Então, chamar de lado, caminhar lado a lado, correr lado a lado, viver nessa vida comunitária lado a lado. E aí, por que isso? Por duas questões.
Devemos estar lado a lado para apoiar e ser apoiado. Na época em que Jesus aqui esteve, há 2000 anos atrás, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra paracaléu também era utilizada nos tribunais. Já disse que essa palavra era usada no ambiente militar, mas também ela era usada nos tribunais. Na verdade, paracaléu era um termo técnico para descrever um advogado numa corte grega. Então, usava-se paracaléu para descrever um advogado na corte grega. Ou seja, alguém designado para apoiar, para defender, para estar ao lado do réu, do acusado. Então, com o passar do tempo, essa palavra passou a significar chamado para ajudar, aconselhar, sustentar e apoiar. E aí me vem à memória, não tem como fugir, o Barnabé. Eu já falei para vocês na quarta passada da experiência dele com Paulo, após a conversão do apóstolo Paulo, mas há um outro momento que fica muito claro que Barnabé chama de lado para apoiar, para defender, né, para sustentar um outro homem, na verdade um jovem, chamado João Marcos. Veja lá Atos capítulo 15, do verso 36 ao 40, por favor. Atos capítulo 15, do verso 36 ao 40, diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Aí o verso 37. Barnabé queria levar João, assim também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Agora o verso 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Na primeira viagem missionária, o João Marcos fez parte daquela comitiva, né? E por algum motivo ele voltou. Não sabemos o qual, mas parece que foi até um motivo fútil. Tanto é que na segunda viagem, quando eles se organizam, Barnabé, que tinha até parentesco com João Marcos, mas mais do que parentesco, Barnabé faria isso com João Marcos, assim como já havia feito com Paulo. O Barnabé, então, fala, olha, o João vai com a gente. Ele quer ir. E ele vai. E Paulo falou, não vai. Vai, não vai, vai, não vai. Quem ficou do lado? Quem foi aquele que advogou em prol do João Marcos? O próprio Barnabé. É muito interessante, e aqui é uma observação, me parece que o Paulo se esqueceu do quanto no passado foi importante ter alguém ao lado dele quando todo mundo desconfiava dele, ou quando boa parte das pessoas desconfiavam dele. Que foi logo após a sua conversão, que ele queria se chegar lá à comunidade de Jerusalém, e ninguém queria saber dele. Barnabé ficou sabendo, pegou Paulo pela mão, o apoiou, o defendeu e o levou aos apóstolos. Aí as coisas ficaram um pouco mais tranquilas para o recém-convertido Paulo. Na hora dele utilizar desse mesmo expediente que o Barnabé utilizou com ele, ele não fez com João Marcos.
ele não foi encorajador com João Marcos. Mas que bom que Paulo amadureceu, cresceu, e mais à frente, lá quando ele escreve a Timóteo, ele vai pedir que João Marcos se chegasse até ele. Paulo já estava no fim da sua vida, já sabia que já devia estar preparando já a sua partida, e vai dizer que João Marcos era muito útil. Ou seja, em algum momento da caminhada deles, eles se encontraram e fizeram as pazes. Mas eu ressalto quem aqui? O Barnabé. Olha a importância do Barnabé. E quem foi João Marcos? João Marcos foi aquele que, a partir das informações, principalmente do apóstolo Pedro, escreveu o evangelho, um dos evangelhos denominado Evangelho segundo João Marcos. Olha só, imagine se o João Marcos não tivesse um Barnabé ao seu lado. Talvez ali acabaria o seu ministério, que foi uma bênção na vida de outros, que foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, que mais à frente o próprio Paulo vai dizer que o João Marcos lhe era muito útil. Aquele que outrora for inútil, agora é muito útil no ministério dele. Ou seja, João Marcos foi bênção no ministério daquele que no passado havia o rechaçado, que no passado havia o rejeitado. Então, queridos, talvez alguém, ou até mesmo você, ou alguém muito próximo de você, se sente fracassado, cabisbaixo, com a autoestima lá no subsolo, não é nem baixa autoestima, é super baixa autoestima. E como é importante ter alguém ao lado. Chamar ao lado, chamar de lado. Para quê? Para apoiar. Quem sabe o Espírito Santo de Deus não está lhe convocando agora, nesse instante, para você, ao final desse culto, mandar uma mensagem para alguém, ligar para alguém ou se encontrar com alguém que esteja precisando de um apoio, de um irmão que precisa de alguém ao lado, de uma irmã que precisa de alguém ao lado. Estar ao lado, para quê, pastor? Para apoiar. Assim como Barnabé esteve ao lado de João Marcos, no momento em que o líder, um dos grandes líderes, que era o Paulo, não queria o João Marcos por perto. Como a turma diz, não queria o João Marcos nem pintado de ouro. Mas também, olhando na raiz ou na etimologia da palavra paracaléu, estar ao lado para consolar. Veja lá 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, por favor. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Diz assim: portanto, consolai-vos, ou algumas versões está, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. E aí eu fiquei a pensar que estar ao lado para consolar, para animar, às vezes é a melhor forma, ou a melhor forma de se fazer isso, é oferecer muito mais do que o que a gente tem para dizer, muito mais do que a gente tem para falar, que às vezes não tem muito o que falar. É oferecer os nossos ouvidos e oferecer os nossos ombros, para que, estando ao lado, a gente ouça a dor daquela pessoa e chore junto com aquela pessoa. Então, estar ao lado para consolar pode ser isso, muito mais do que você ter que falar. Quer ver um momento em que eu entendo, isso já é comprovado, que não tem muito o que falar, e acho que, infelizmente, a situação que aconteceu hoje na cidade de Blumenau, naquela creche, pode ser um exemplo. O que a gente tem a falar,
a uma mãe ou um pai de uma daquelas crianças que foram brutalmente assassinadas? O que tem? Não temos palavras, irmãos. E corremos o risco de falar e falar besteira. Ah, Deus quis assim? Deus quis assim? Ah, mas estava no plano. Não. Não tente nem espiritualizar, que vai complicar. A melhor forma de consolar é estar ao lado e ouvir aquela pessoa, ouvir toda, talvez, a indignação, a incompreensão que habita o coração dela, até ela se revoltar contra Deus. É um direito dela, mesmo a gente não concordando, mas é ela que está sentindo a dor. É aquele pai, aquela mãe que está sentindo a dor. Ouça. Não tente querer justificar. A dor do luto, só quem passa sabe. Cada um vivencia de uma forma. E chorar. Só em falar a gente já fica com os olhos já marejando, né? Imagine estar ao lado. Ser um vizinho, um parente, fazer parte de uma comunidade onde um dos pais fazem parte. Chorar. Então, estar ao lado implica em oferecermos os nossos ouvidos e ombros para aquela pessoa. Mas aí, estar ao lado. Estou aqui. Estou aqui com você. Às vezes você tem que ser mais prático. Ah, viu que não lanchou? Compra um lanche, leva. Viu que está difícil comer? Leva uma laranjada. Leva. É questão prática, mas é estar ao lado. E até respeitar o espaço dessa pessoa, se ela quiser também não estar ao lado, não ficar perto, mas é dizer, estou aqui. É muito interessante, Manhut, que tanto Paracaléu quanto Paráclitos têm a mesma raiz, né? Que é o para. E aí, podemos dizer que encorajar também é consolar. E a gente tem, então, Paráclitos, que é o Espírito Santo, que ele é o quê? Consolador. A ideia de consolar, mãe, é a ideia de alguém que enxuga as lágrimas. Essa é a ideia do Paráclitos. Aquele que enxuga as lágrimas. No Paracaléu, é aquele que faz engolir as lágrimas. Não, não vai chorar não. Vamos lá, vamos pegar firme. A gente vai conseguir vencer essa batalha contra o pecado. No Paráclitos, é aquele ou aquela que está disposto ou disposta a enxugar as lágrimas do outro. E aí a gente está fazendo o papel de consolador. E aí quem entra novamente nessa boa, ou quem eu uso como ilustração para tentar compreender melhor isso? O Barnabé. Veja lá Atos capítulo 4, do verso 34 ao 37. Olha só como o Barnabé era conhecido. Atos capítulo 4. É o penúltimo texto que eu quero ler com os irmãos, já caminhando para o final. Diz assim: entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que desse aos que precisavam de ajuda. Aí o verso 36 é o verso que eu faço destaque. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa o quê? Filho da consolação. A minha versão está filho do encorajamento, mas é a mesma coisa, são sinônimos. Era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. É esse hino que nós costumamos louvar quando a gente lembra de Barnabé. Consolador é aquele que proporciona consolo, conforto em meio à dor. Aquele que proporciona, ou aquela que proporciona
consolo e conforto em meio à dor. Aquele ou aquela que se dispõe a enxugar as lágrimas do outro. Assim como Barnabé, a minha sugestão é que venhamos a buscar aqueles que precisam ser apoiados e consolados. Mas também que encontremos pessoas na nossa comunidade ou no nosso convívio que estejam dispostas a nos apoiar e consolar. Que sejamos um paracaléu na vida de outro e que sejamos paráclitos na vida de outro. Mas que também outros possam ser paracaléu em nossas vidas e possa ser paráclitos em nossa vida. A Barnabé certamente tinha o dom do encorajamento. Você sabe que tem esse dom? Em Romanos 12, 8, e é o último texto que eu quero ler com os irmãos, a parte A. Romanos capítulo 12, verso 8. Mas, já de antemão, não é porque existe um dom do encorajamento que nós, todos nós, eu diria todos, devem buscar encorajar uns aos outros, porque é uma ordenança. Mas, provavelmente, após essa série de mensagens uns aos outros, eu começo uma série de estudos sobre dons espirituais. Então, só para te antecipar um pouquinho aí do que talvez eu venha a falar, Romanos 12, 8 diz assim: se o seu dom consistir em encorajar pessoas, faça o quê? Encoraje-as. Então, aí o paracaléu. Então, queridos, finalizo essa primeira parte, que se dividiu em duas, encorajando uns aos outros, com a ideia de que é uma ordenança, não é algo facultativo, que implica em influenciar positivamente, persuadir o outro, para que o outro trilhe nos justos e retos caminhos do Senhor, animar o outro para que ele possa vencer o pecado. Mas também, paracaléu implica em chamar de lado, andar lado a lado, estar ao lado, para quê? Para apoiar. Estar ao lado, para quê? Para consolar. E aí, eu não sei se você percebeu, que quando a gente lê o texto lá de Hebreus 3,13, diz, exortai-vos uns aos outros. E você talvez tenha chegado à conclusão que essa palavra que nós utilizamos, que é exortação, está longe do significado que realmente ela tem. Porque se alguém disser assim, se a irmã Laura chegar lá na sua casa hoje e falar assim, olha, hoje e quarta-feira passada a mensagem foi de exortação. Aí o senhor Guimarães vai falar assim, pastor, desceu a lenha? Exortar não tem nada a ver com brigar ou chamar a atenção. Não tem nada a ver. Exortar é encorajar, apoiar, animar, motivar, sustentar. Então, você pode ficar tranquila, senhora Guimarães, e diga que o seu pastor está com o seu coração em paz, e ele, e 2 quartas-feiras, falou sobre exortação. A igreja foi incentivada a exortar uns aos outros. Então, agora, é brigar um com o outro? Não, está muito longe disso. Então, é isso que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Também, exortação não tem nada a ver com dar bronca ou descer o cajado. Hoje o pastor desceu. Chegar lá, irmão, se chegar, falar, ontem o pastor exortou a igreja. Irmão, se desceu o cajado. Não, está muito longe, não tem nada a ver com paracaléu. O fato é que encorajamento é um antídoto muito eficaz contra o pecado, contra o desânimo, e é de grande valia para a nossa vida, ou para a nossa saúde, de ordem física, de ordem mental e de ordem espiritual. E eu acredito que isso vai fazer muito bem, não apenas aquele que se propõe a encorajar, mas aquele que está sendo encorajado. Até porque é uma via de mão dupla. Então, e deve ser algo diário. Que o nosso bom Deus
a cada dia mais nos capacite a vivermos em comunidade, encorajando uns aos outros, ou exortando, não é descendo o cajado não, mas é exortando uns aos outros.